Fala pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre preconceito nos Estados Unidos com os brasileiros. Seja como turista, seja como os que moram lá legalmente, como os que moram lá ilegalmente, tá? Eu decidi fazer esse vídeo porque apesar de muita gente já saber como é que isso funciona, recebi muitos e-mails sobre isso, sobre alguns mitos que perguntaram e sobre... tem alguma outra... sobre ficar permanente nos Estados Unidos. Como é que acontece? Quanto tempo pode ficar, como não pode. Primeiro eu vou começar fazendo esse e depois eu sigo a sequência de vídeo, tá? Sejam bem-vindos, esse é o canal USA. Então, primeiro de tudo, o americano é seco, o americano é preconceituoso com o brasileiro, como eles tratam o brasileiro. Vamos lá. Não existe nada disso, tá? Generalizadamente não existe nada disso. Ninguém vai te tratar mal porque você é brasileiro, porque você é turista, porque você é isso, porque você é aquilo, tá? Muito pelo contrário, a experiência que eu e que as pessoas que eu conheço tiveram com os americanos são excelentes. É mais um que vai ficar aqui puxando o saco de americano, complexo de vira-lata. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, antes de vocês começarem a abrir a cabeça, ou melhor, fechar a cabeça e abrir a boca para falar isso. O brasileiro tem, como vocês chamam, esse complexo de vira-lata, não é só nos Estados Unidos, é quando ele vai para a Europa, por exemplo. Por quê? Porque aqui você paga muito imposto, você paga eu estou no Brasil no momento, você paga um caminhão de carga tributária, e qual o retorno que você tem? Saúde, educação, lazer, segurança? Não tem. Não tem, você não tem nada disso. Só que você já acostumou a viver com isso. Já entrou na cultura, já entrou no sangue, já está passando para as gerações. E aí você acha que você acostumou. E aí quando você vai, ou quando você ouve alguém que foi para lá, que você escuta essa pessoa falar, é normal a pessoa ficar deslumbrada, é normal a pessoa gostar. Porque quem não gosta do bom é maluco. Por que a pessoa gosta tanto de um lugar que o teu dinheiro lá vale quase quatro vezes menos? Mesmo o nosso dinheiro valendo quase 4 vezes menos que o dólar vale 4 vezes mais quase o nosso dinheiro, tá? Porque quando a gente gasta lá, a gente ainda paga imposto para o governo para poder gastar o nosso dinheiro lá. Quando você compra dólar, você paga IOF. Quando você usa o cartão, você paga IOF. Mesmo assim, com essa diferença toda, você ainda consegue comprar alguma coisa. Ou melhor, muitas coisas. Como é que pode isso? Então você acha que não tem que gostar? Você acha que tem que falar mal? Que não tem que falar bem? Os errados são vocês. Entendeu? Mas vamos continuar. Como é ser brasileiro na área turística? Você vai lá, turismo. Muita gente não sabe falar inglês porque está indo viajar. Eu acho que nessa parte, pelo menos na questão de turismo, eles deveriam valorizar muito o brasileiro, porque tem muito brasileiro comprando, tem muito brasileiro injetando dinheiro no país deles. Eu acho que deveriam valorizar muito, botar gente que fale português, nesse caso, turismo, tá? Então, existe preconceito quando você compra uma coisa? Não existe. Quando você pechincha uma coisa? Não existe. Muito pelo contrário. Eu já cansei de pechinchar no meio da Times Square, em Nova York, e tive muitos bons descontos com isso. Agora, você que quer ir lá demonstrar que você é rico, parecer que você é rico, também você não vai ser tratado com preconceito, só que você vai pagar o preço que eles pedem, tá? Nada te impede de você pechinchar. Todo mundo sabe a desvalorização do real, tá? Então ninguém vai te tratar mal, mesmo que você não fale inglês direito, mesmo que você não fale correto, ou mesmo que você não fale algum gesto, se você é tratado muito bem, que eles sabem que eles estão ali somente para ganhar dinheiro. Então não importa o que você fala, como você não fala. Se eles não quisessem se misturar, eles não estariam ali, tá? E como é o brasileiro que vai trabalhar legalmente nas empresas dos Estados Unidos? Tem preconceito? Também não, tá? Tem muitos brasileiros trabalhando em multinacionais americanas, tem muitos brasileiros abrindo empresas na América legalmente e não é tratado com preconceito. E muitos deles não têm 100% do inglês.
E quando você trata com uma multinacional, você trata com pessoas de vários outros países que falam inglês diferente, várias pessoas do próprio Estados Unidos, das áreas, que tem um sotaque diferente, e mesmo assim eles entendem, e mesmo assim não há preconceito. É lógico, para os cargos mais importantes, de confiança, dinheiro, é preciso alguém que domine o inglês, tá? Você não vai poder trabalhar nesse negócio se você não domina o inglês e se você não sabe como negociar um dinheiro para a própria empresa, por exemplo, tá? Mas não existe preconceito. Ah, já tem um brasileiro aqui. Isso não existe. E quando a pessoa mora lá, legalmente ou ilegalmente, nos Estados Unidos, como é ser brasileiro numa vizinhança totalmente americana? Tem preconceito? Não. Muito pelo contrário. Tem preconceito entre os próprios brasileiros, tá? Os próprios hispânicos, eles não têm preconceito com o brasileiro, mas o brasileiro tem alguns preconceitos com o próprio brasileiro. Ah, isso é generalizado? Nenhum americano tem preconceito? Todo brasileiro tem preconceito? Não, eu estou generalizando isso, tá? Mas é lógico que tem alguns americanos que podem ter preconceito com você, assim como tem alguns brasileiros que podem te ajudar muito, entendeu? Muitos brasileiros já me ajudaram, tá? Então, essa é a realidade. Então, não tem preconceito. Um exemplo disso que eu vou dar. Uma vez eu estava correndo, eu acordei de manhã, eu estava correndo, resolvi correr. E eu subi uma rua sem saída por um lado, tinha um senhor sentado. Quando eu passei por ele, ele me olhou nos olhos e entrou. Eu não estranhei, eu imaginei que ele estava entrando porque ele estava entrando mesmo, que ele ia fazer alguma coisa na casa dele, né? A luz aqui parou, mas daqui a pouco eu acerto. Então, quando eu voltei da rua sem saída correndo, ele veio me oferecer uma garrafa de água. Toma aqui. Era americano. Aí eu falei, obrigado. Peguei a água e fui bebendo a água correndo. Se isso é preconceito, eu não sei o que dizer pra vocês, entendeu? Então essa gente que fala que americano é arrogante, que americano é seco, que americano é isso, que americano é aquilo, foge do meu conhecimento e de todos que eu pedi opinião. Eu queria que alguns dessem uma opinião contrária para eu poder dizer, ó, uma pessoa falou isso e tal, mas foi uma pessoa, então isso não quer dizer que é uma lei. Mas ninguém falou diferente disso, tá? E como é ser o brasileiro no dia a dia, nas academias, nos cursos, no próprio curso de inglês, nos cursos que o brasileiro pode fazer, estando legal ou estando ilegal, na loja de conveniência do posto, abastecendo, é a mesma coisa, é o comércio. Eles querem vender, não importa se você não fala. Pode ter um ou outro, um funcionário que está aborrecido com o trabalho que te trate mal, mas isso são casos isolados. Porque o próprio posto, por exemplo, tem a maioria das lojas de conveniência, eles têm o próprio aplicativo para você reclamar. E no próprio aplicativo tem escrito assim, qual é o principal motivo da sua reclamação? E tem lá o item. Dificuldade no idioma, barreira no idioma, tá? Isso é só para você ter uma ideia, tá? Academia, mesma coisa. Você vai lá, se tiver algum brasileiro para falar com você, eles mandam o brasileiro vir falar com você, tá? Curso, mesma coisa. Eles entendem que você está pagando, que você tem dificuldade no idioma, tá? Então esquece isso. Não tem preconceito, não são secos, saem. Ah, mas não tem aquele barzinho, aquela fofoca, aquele tumulto, não sei o que e tal. Tem sim. Só não é bar aberto com cadeira de plástico igual tem nos bares daqui. Mas tem vários bares normais que as pessoas sentam, conversam, brincam, ficam bêbadas, brincam entre si, fazem festas o tempo inteiro, tá? Então, tira isso da cabeça. Se escutar alguém já começando a falar isso, ou falar isso no meio, sai. Nem escuta, que não vale a pena, tá? Essa é a minha opinião para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, like aqui no vídeo, compartilhe com quem vocês acham que tem que compartilhar, que o canal está precisando disso, tá? Obrigado aí, valeu!